A informação sobre as doenças do coração são muito importantes, porque de maneira geral essas são doenças progressivas e, se não bem conhecidas, não bem identificadas e não bem tratadas, elas podem levar a problemas cada vez mais sérios. Você sabia que as doenças do coração, sejam as doenças estruturais ou das artérias coronárias, podem causar invalidez, como AVC, como insuficiência cardíaca e falta de ar? Se vocês têm interesse por isso, fique conosco. Doenças valvares, elas ocupam um papel de destaque dentro das doenças estruturais do coração. O que são válvulas? Válvulas são estruturas que trabalham dentro do coração e ajudam a direcionar o sangue. Com o batimento do coração e com o funcionamento das válvulas, o sangue é direcionado para uma única direção. Como o nome indica, doenças estruturais do coração são todas as doenças que acometem as estruturas do coração, menos as artérias coronárias. Então, todas as doenças, por exemplo, que acometem as válvulas do coração. Nós temos 4 válvulas no coração: a válvula mitral e aórtica, que estão do lado esquerdo, e a válvula tricúspide e pulmonar, que estão do lado direito. Existem doenças congênitas, a pessoa nasce com a doença, elas são consideradas doenças estruturais. Existem doenças chamadas degenerativas, são as doenças que acometem principalmente as válvulas cardíacas. Existem doenças que podem ser de origem infecciosa, por exemplo, viral, que acometem o músculo do coração. Então, existe uma variedade de possibilidades para levar às chamadas doenças estruturais do coração. O paciente pode ter dor no peito, porque a quantidade que sai do coração não é suficiente para perfundir as artérias do coração. Então, ele pode ter angina. Pode ter também tontura ou síncope, porque também a quantidade de sangue não é suficiente para perfundir o cérebro. E por fim, num período mais avançado da doença, o paciente pode sentir muita falta de ar, cansaço, que já são sinais de insuficiência cardíaca. De uma certa maneira, o que nós podemos considerar é assim: o coração passa a sofrer para o indivíduo sofrer menos. De maneira geral é assim. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. E nessa condição, o problema é que as doenças estruturais, elas são progressivas, né? Muitas delas. Esse remodelamento, essa modificação do coração acaba ocorrendo de maneira progressiva. Então a compensação ocorre até um determinado momento e a partir daí os sintomas começam a surgir. A estenose aórtica é uma doença que acomete a válvula que sai do coração. Veja, o ventrículo, o coração bate e expulsa o sangue por uma artéria importante que se chama artéria aorta, que leva a corrente sanguínea de todo o corpo. Vejam, quando nós temos a estenose aórtica, é o depósito de cálcio e aterosclerose que vai estreitando, que vai apertando a válvula e o sangue vai passar com muita dificuldade. E a estenose aórtica, ela é progressiva. No início a válvula é delicada, como um papel de seda, mas muito resistente, e à medida que o problema começa a surgir, esse papel de seda fica como um papelão, depois fica como um couro, depois fica como algo endurecido e pode até calcificar, até ter cálcio na composição da válvula. Isso vai fazendo com que a válvula cada vez se feche mais e o coração vai fazendo um esforço cada vez maior para conseguir bombear o sangue através dessa válvula que está se fechando. Como esse é um processo progressivo, se nós não interrompemos o processo, nós não vamos conseguir fazer com que o indivíduo viva mais tempo. Essa é uma doença prevalente. Mais de 5% dos pacientes acima de 75 anos têm esta condição, a estenose aórtica. E por muitos anos, o tratamento mais clássico da estenose aórtica era o tratamento cirúrgico de troca da válvula através de uma esternotomia. Abre-se o peito, tira-se a válvula doente e implanta uma prótese nova. Vejam que mais recentemente, uma questão de 2 décadas, nós temos opções menos invasivas, como é o caso da chamada TAV, que é o tratamento transcatéter da estenose aórtica.
por uma punção na artéria femoral que passa na virilha. Nós introduzimos um catéter que vai até a aorta doente e, por meio desse catéter, nós implantamos uma prótese, uma válvula nova. E com isso, os pacientes recuperam-se depois desse procedimento de uma maneira muito mais fácil do que uma cirurgia clássica, principalmente aqueles pacientes mais idosos que já têm uma condição clínica mais desfavorável. A insuficiência da válvula mitral é uma situação onde a válvula mitral abre bem, o sangue passa de uma cavidade cardíaca para outra, é como se fosse numa casa, onde a pessoa passa de um cômodo para o outro através de uma porta, que no caso seria a válvula. Ela abre bem, mas ela fecha mal. Então, o que se observa é que a válvula ela não consegue impedir com que o sangue retorne. Então, o sangue que passa, uma parte dele acaba retornando para a cavidade inicial ou para o cômodo inicial. Nesta situação, o que nós observamos é a chamada insuficiência da válvula mitral. E a ideia é que, como é uma doença da estrutura da válvula, uma doença mecânica, ela precisa ser resolvida, porque senão, progressivamente, mais sangue acaba retornando, o coração vai dilatando, remodelando, dilatando, e isso vai levando a um déficit da função, ou cada vez o coração vai funcionando de forma mais precária. Uma vez que o paciente já está com o músculo enfraquecido e o coração muito dilatado, ele puxa as cordoárias, são as estruturas que seguram a válvula mitral, e com isso ela não consegue coaptar, não consegue encontrar uma com a outra e deixa vazar o sangue do ventrículo para o átrio. Ora, se ela vaza o sangue para o átrio, atrás do átrio está o pulmão. Então o pulmão pode se encharcar de sangue e o paciente ter o que a gente chama de dispneia, falta de ar, mas também pode ter um edema agudo de pulmão, que é uma situação muito grave. Por isso, nós temos que identificar, diagnosticar esse problema e implementar o tratamento o mais rápido possível. Existe a operação que nós chamamos de operação convencional, onde a necessidade de uma toracotomia, a abertura do peito para fazer o reparo dessa válvula, e ela pode ser tratada por plastia, nós usamos a válvula da pessoa e fazemos um reparo, ou ela pode ser substituída. Outra alternativa, principalmente para pacientes que não podem ser submetidos à operação, porque são muito frágeis, são muito idosos ou têm alguns outros problemas, é a possibilidade de tentar reparar essa válvula por um catéter que é colocado pela artéria a partir da região inguinal, região da virilha. Então esse catéter é colocado e na ponta do catéter existe como se fosse um grampo, e ele tenta fazer o grampeamento da válvula, de tal sorte que a válvula que vazava muito passa a vazar menos ou praticamente não tenha mais o refluxo, o vazamento. E esse grampo é colocado em numa posição que ele auxilia a válvula a fechar melhor. Os métodos de tratamento, quer sejam com medicamentos, quer seja com cirurgia ou quer seja com catéteres, avançou muito atualmente. E os métodos de diagnóstico também avançaram muito, com equipamentos mais eficientes e mais sofisticados. Então, o que eu poderia dizer é que a cardiologia é uma área onde o avanço fez com que nós pudéssemos favorecer mais os indivíduos, principalmente em relação ao diagnóstico e ao tratamento das doenças. Mas eu queria reforçar que é muito importante o que nós chamamos de prevenção dos problemas. Não só identificar a doença quando ela já ocorreu, mas tentar fazer com que ela não ocorra ou ocorra mais lentamente, principalmente através da prática de bons hábitos de vida, relacionada à alimentação, relacionada à parte de exercícios, relacionada à parte de controle de problemas que podem se tornar crônicos. É muito importante que os pacientes, principalmente após uma certa idade, 40, 50 anos,
que façam os seus check-ups de uma forma mais periódica, né? Tanto para identificar as doenças das coronárias, das artérias coronárias do coração, como para identificar as doenças estruturais, as doenças valvares ou doenças até do músculo cardíaco. E são exames básicos, um teste ergométrico, os exames de sangue são muito importantes também, o ecocardiograma, antes da gente pedir exames que já começam a ser um pouquinho mais sofisticados, como é a angiotomografia e, eventualmente, até o cateterismo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, onde você vai poder acompanhar mais vídeos. Fique sempre conosco, se conectem com o HCOR. O HCOR tem possibilidade de instruí-los no que for necessário, tirar a dúvida de vocês. Fique conosco.